Amém. Hoje é um dia especial, então, se passar um pouquinho da horário, os irmãos vão compreender para nós aproveitar essa benção. Deus abençoe. Amém. O Senhor Jesus Cristo seja conosco. Vocês não sabem a emoção que eu sinto em poder chegar aqui e olhar no rosto de cada um de vocês e ver que o processo de Deus falado através do apóstolo São Paulo em Filipenses 1, versículo 6, está em processo aqui. Isso por quê? Porque aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Uma criança, para chegar a ser um homem, ela tem que sofrer um processo, né? Ela nasce, está no braço, daqui um pouquinho ela se arrasta pela primeira vez, daqui uns dias ela começa a se assentar sozinha e às vezes se coloca em pé gangorrando e daqui um pouquinho ela firma as suas perninhas, dá o primeiro passo. É um processo. A igreja do Deus vivo na terra também. Ela é uma criança que nasce e que sofre o mesmo processo. Nós estamos em andamento. Chegará o dia quando todos nós, sem nenhum problema uns com os outros, estaremos andando como um corpo coeso e bem ordenado por uma cabeça. Cada um de nós somos uma pecinha do corpo. Agora, cada uma destas pecinhas tem que se lembrar que tem uma cabeça que o usa, ou que o governa, não é? Esse dedinho, ele jamais faria isso sem receber uma ordem. E esse corpo de Cristo está passando por esse processo e está chegando, está mais próximo agora. Eu sou feliz em chegar, ver o progresso, tanto o progresso físico, material, a igrejinha crescendo em prosperidade, não é? Isto por quê? Porque dentro dela estão membros conscientes, que estão sendo ensinados, trabalhados com um único objetivo, de que eles se tornem pessoas representantes daquele que eu os alistou para esta milícia, esta peleja. E vocês estão em processo e em bom andamento. Não são mais aquele povinho assim meio assustado que eu vi aqui a primeira vez. Agora estão mais assentados de forma mais ereta, tranquila, segura. Isso é bom. Eu fico feliz. Parabéns, não é, ao pastor Ademir e a toda a sua equipe e igreja. Vocês é a causa da prosperidade geral, viu? Continuem na batalha, lutando, porque nós só temos um objetivo, irmãos, é sairmos daqui. E para nós sairmos daqui, nós temos que
nos agregar a esse corpo com responsabilidade, cada um discernindo, né? A Bíblia diz que aquele que não discerne o corpo do Senhor não sabe o que ele é. Discernir é ver com clareza por qualquer dos sentidos. Você vê apalpando, ouvindo, inalando, saboreando, você vê esses 5 sentidos te coloca em contato com essa esfera humana. E dentro desses 5 sentidos, tem que haver aquele 6º sentido. Amém? Esse 6º sentido é a fé ou a dúvida. Agora, você não está aqui se candidatando a incrédulo. Você está aqui como um candidato à fé. Amém. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Você, pela fé, já está no céu. Amém? Pela fé. Isso tem que estar em você. E esta consciência, por onde quer que você for, ela tem que estar ao seu redor. Você tem que saber, eu aqui tenho que ser a diferença. Amém? Você tem que ser a diferença em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Nos negócios, no trabalho, no lar, na casa, na família, como esposa, como marido, como filho, como pai, como mãe, nós precisamos reconhecer a nossa posição. E às vezes, para reconhecer esta posição, você tem que estar contra você. Porque a minha natureza como ser humano, tem hora que eu desejo ter um bom revólver na mão. Você também. Nós somos iguais. Amém? Branco, preto, vermelho, amarelo, alto, baixo, gordo, magro, não tem diferença. Nós somos um. Guardem isso. E queremos chegar. Quem está aqui dentro que não deseja chegar ali? Todos nós. E para tal é que aqui está a palavra, a mensagem de um profeta. Ei, irmãos, que privilégio. O mundo não conhece isso. Mas você conhece. O apóstolo São Pedro, na sua 2ª carta, capítulo 3, não estou lembrado do versículo, parece-me que é 9, ele diz assim, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, conhecendo isso, sabendo disso. Nós temos que ter senso. Olha, irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 5, nós vamos ler uns 3 versículos. Eu, hoje de manhã, a partir de ontem, quando eu detectei que eu havia esquecido o meu carregador do computador, porque eu não carrego mensagens. Eu tenho no computador todas elas. Então, quando eu quero, eu vou lá e abro, baixo ela
e vejo o que eu quero, o que eu preciso. Aí eu faço, né, de forma bem ordenada, na melhor maneira que eu consigo. Não sou muito destro no aparelho, né, etc. Mas eu tento colocar da melhor maneira aquilo que o profeta, irmão Branham, falou. Por quê? Porque eu tenho que ter senso. Cada pastor tem que ter senso de responsabilidade e saber que ele está tratando com a coisa mais cara que existe na terra. São almas pelas quais o Senhor Jesus morreu. Não é? E não só morreu, mas ressuscitou para justificá-los, para dizer para eles: eu tenho vida para dar para vocês. Amém. Então, eu estou honrado pela presença de cada um de vocês. É um orgulho santo no coração de poder retornar e ver que há prosperidade em todos os aspectos, né? Físico e espiritual. Hebreus, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 3 só. Nós vamos entrar em alguns detalhes de ordem de funcionamento, não é? Como deve funcionar uma igreja e como cada um de nós devemos ser parte deste funcionamento. A começar do primeiro, lá do porteiro, vamos dizer assim, até chegar na plataforma, cada um tem uma responsabilidade. Cada um tem o seu quinhãozinho a fazer. Aí, às vezes, até as irmãs pensam: mas eu não posso nem pregar, eu não posso nem falar. Você faz tudo isso. O profeta, irmão Branham, diz que as mulheres são as maiores pregadoras que existem. Você é uma pregação constante. Você vai, você vem, você vai ao trabalho, você vai ao supermercado, à farmácia, você vai em todos os lugares. O homem é mais comum, mas mesmo nós, os homens, também temos que carregar em nós alguma coisa que nos identifique. A sua postura, a sua conduta, a sua maneira de falar, de responder, né? Ela tem que ser diferente daquele ali. É certo? Por quê? Porque nós ou somos a diferença ou somos parte deles. Amém. Agora, isso tem que trazer a nós um orgulho santo, uma alegria, um contentamento, uma satisfação. Por quê? Porque nós fomos alistados por Deus para ser suas testemunhas aqui. E devemos honrar isso. Amém. Aleluia. Vamos à leitura? Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça os dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo,
fazer oferta pelos pecados. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra para nós. Podeis vos assentar. Eu quero saudar também a minha congregação, as minhas congregações, né? Nós ainda temos, parece-me que 17 congregações. Eu tinha 27 congregações, pelas quais eu tenho que passar por todas dentro daquele espaço de 30 a 40 dias. Aí você vê como é que é a minha vida ali. O pastor Ademir já esteve, né, ali conosco, fazendo roteiros, indo e vindo. Ele sabe, conhece o nosso labor. Então, mas aquilo nos enche de alegria. Então ainda me restam, parece-me que 17, porque eu passei, parece que 7 congregações para o pastor Cardoso, era meu auxiliar em Teresina, e nós o colocamos hoje na região de Picos. É uma cidade, uma das grandes cidades do estado, né? Lá. Cidade de 100 e poucos mil habitantes. Então, ele assumiu 7 congregações ali ao redor, não é? Então, ali nós temos Caicós, Fronteiras, Oeiras, que foi a primeira capital do estado, e Buriti Grande, Inhuma, Valença e Picos. Essas estão nas suas mãos hoje, né? Bem administradas, a gente fica feliz. E coloquei 3 ou 4 nas mãos do pastor Francisco. Hoje, pastor Francisco era meu diácono, era o presidente da junta dos diáconos e hoje ele é pastor. E eu passei para ele as cidades de Campo Maior, Buqueirão e Piripiri. Essas 3 cidades hoje estão nas suas mãos. Também estou muito feliz, nós já deixamos com ele ali um imóvel muito bom, e ontem eles começaram a fazer a marcação. Ele me mandou um pequeno vídeo mostrando, né? Tiraram com drone, fizeram uma filmagenzinha, nos mostrando a marcação do salão santuário, né, que vai ser construído. E na semana que vem o pastor Eleu, de Fortaleza, vai vir com uma equipe de 21 trabalhadores para fazer a fundação. E vai trabalhar semana, eles sempre têm feito. Nós fazemos lá isso porque é uma região menos favorecida, né? Com o número de pessoas que eu tenho lá, era para mim estar aqui andando num aviãozinho, né? Era bem mais fácil. Mas estou de avião, mas pagando uma passagenzinha econômica, né? Para poder chegar até aqui. Aliás, pagando não, ganhando. Porque a passagem de vinda eu ganhei, né? Alguém me deu, viu? E eu estou aqui. E nós estamos lutando, batalhando, e lá então a gente faz assim, o pastor Wagner foi, nós tivemos um encontro regional e 3 meses antes ele tinha um salãozinho alugado e nós íamos fazer num colégio. E ele tinha conseguido já o imóvel e nós juntamos os braços juntos lá e fizemos o encontro no santuário. A união, o quê? Faz o quê? Só alguns que sabem. A união faz a força. Quando um povo sabe dar as mãos, nada fica de pé, ou então nada fica deitado. Se tiver deitado, eles põem em pé. Se tiver querendo ser muito alto, entendeu? É assim a vida. Olha, irmãos, então, eu tenho aqui alguns
alguns assuntos que o irmão Branham tratou com seriedade. É acerca do funcionamento de uma igreja, de um trabalho. Eu sei que vocês aqui já passaram por guerras, lutas, altos e baixos, né? E ainda continuam aqui. Isso quer dizer que vocês têm interesse em prosperar na vida espiritual. Têm resistido até as últimas consequências a detalhes que teria escandalizado muita gente, como de fato já tem alguns por aí escandalizados. Mas o eleito não tem como ser atingido. Ele passa por todos os testes e vai em frente, né? É assim que nós devemos trabalhar. Então, eu quero falar um pouquinho sobre autoridade na igreja. Aqui na mensagem Hebreus, capítulo 7, segunda parte, parágrafo 45, ou melhor, a ordem da igreja, parágrafo 6. Esse parágrafo que eu citei de Hebreus, eu quero fechar com ele. E não me foi possível colocar na ordem sequencial, e talvez você vai ter que ter um pouquinho de paciência, né, comigo, para poder a gente chegar a um bom termo. Porque é o que vocês desejam, não é? Todos aqui querem estar corretos, de acordo com a ordem estabelecida por Deus. Porque o que é um profeta? É o Espírito Santo, não é um homem. Agora, Deus tem um homem específico. Deus tem um homem específico. Nós temos vindo há 2000 anos de cristianismo na terra. O último profeta da lei foi Malaquias. E ele foi aquele que praticamente anunciou as manifestações mais excelentes do Espírito chamado Elias. Nós temos que nos lembrar sempre que Elias é uma promessa de Deus dada para fazer 5 manifestações, porque ele é o profeta da graça. E graça é 5. O número 5 é o número da graça. Então nós tivemos a primeira manifestação deste espírito chamado Elias. Não teve genealogia. Quem de vocês poderia me dizer quem foram os pais de Elias? Tem alguém que poderia me dizer? Não se encontra na Bíblia genealogia de Elias. O tisbita era chamado o tisbita, não é? Ele não teve pai, não teve mãe, notificado. E também não morreu. Ele foi assunto. Foi ascendido aos céus. E nesta ascensão, ele volta no mesmo ato pela segunda vez, num outro templo chamado Eliseu. Neste templo, ele ainda fez mais do que na primeira manifestação. Esse Espírito trabalha de forma progressiva, como você. Estão entendendo?
Ele trabalha de forma progressiva como você. Ele foi grande em Elias, mas já foi maior em Eliseu. Certo? Eliseu morreu, foi à tumba, depois de muitos anos ali, naquela sepultura, necessitaram daquela tumba para colocar outro que havia morrido. Abriram-na, amontoaram aqueles ossinhos ali num cantinho da sepultura e ali ficou. Quando vieram trazer aquele defunto para colocar ali, naquela sepultura, talvez se eles o tivessem colocado ali bem calmamente tudo, ele tinha ficado ali, certo? Porém, quando eles chegaram ali, que colocaram o caixão ali, estavam colocando o caixão ali à borda daquela sepultura, foram atacados por um bando de malfeitores. E, naquele susto, correram todos e o caixão caiu com aquele defunto dentro da sepultura. E quando aquele defunto tocou, aleluia, ali naqueles ossinhos estava a vida vivificada daquele profeta. Irmãos, e quando aquele defunto bateu ali, os crentes católicos morreram todos do coração. Supersticiosos saíram, com medo do defunto. Não era defunto. Era um homem vivificado por aquele poder que estava naqueles ossinhos. Um crente não morre. Não. Ele dorme em Cristo. Porque aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque eles foram à sepultura com aquele poder vivificador neles. Eles vão serem levantados. Aleluia! Nós cremos nisso. Por isso, eu pergunto de novo, que pessoas nos convencer? Irmãos, nós precisamos daquele poder. É hora, essa igreja que nasceu ali, através da mensagem deste profeta, tem que saber que nós estamos sendo chamados a voltar aonde? Ao Pentecostes. A esta unção que nos tirará também. Porque aquele que desceu lá e se trouxe, ele se trouxe. Por quê? Porque ele tinha vida em si mesmo. Eu agora tenho também. Você pode dizer, diga, eu tenho também. Amém. Porque ele voltou, aquela vida vivificada voltou para estar neles. Ela agora está em mim. Esse é o sentimento que tem que estar em cada um de nós. Porque se nós descermos à sepultura com aquele poder em nós, amém. Um dia, a voz de arcanjo explodirá. E sabe onde ela vai estar? Para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 50, se não me falha a memória. É só você ir lá. Você vai ver aonde é que ela vai estar. Amém? Ela vai estar em mim. Ela vai estar em você. Amém? E ela ecoará.
E esse corpo vai ser chamado outra vez. Amém. Aleluia. E não vai demorar. Todos os sinais, nós estamos vendo o mundo está acabando cada vez mais, apodrecendo cada vez mais, mas para nós tem que ser o contrário. O que é sujo vai sujar-se cada vez mais, mas o que é limpo se limpará cada vez mais. Então você tem que ter orgulho de olhar em você e saber que essa carne sua é igual a todos eles, mas em você tem algo que faz a diferença. O profeta irmão Branham diz que Israel não diferia de nenhuma nação pelas quais eles estavam passando. Todos eles eram humanamente falando iguais. Mas aquelas nações não tinham o que eles tinham. A diferença era Deus. Amém. E para nós tem que ser esta a diferença. Amém. Ó irmãos, se nós formos falar, às vezes quando a coisa entra assim, e a gente às vezes não dá conta de mudar. O objetivo é um. Mas aonde Ele quer que nós cheguemos. Estou vivendo, eu mais o pastor Ademir, esses dias, vivendo algumas experiências de saber que nossos planos são tão bons que muda de 5 em 5 minutos. E sempre para o contrário daquilo que nós pensamos, daquilo que nós planejamos achando que aquilo é que seria o bom. Ó irmãos, quantas vezes nós julgamos a Deus? Por que Deus permitiu? Se Ele fizesse assim, era muito melhor. Será que nós sabemos mais do que Ele? Pergunte-se para você. Tem uma coisa na Bíblia que me deixava preocupado. Um dia, Deus se irou tanto contra aquela nação que chamou Moisés de lado e disse: sai da frente desse povo. Eu vou aniquilá-los todos. E tem mais uma, não ficou só aí. Diz, e vou fazer de você uma grande nação. Gente, não seria uma grandeza assustadora? Moisés se tornar o pai de uma nação diferente de todas as demais? Seria grandioso. Mas sabe o que Moisés fez? Aconselhou a Deus. Disse, não, eu não vou sair da frente desse povo. O Senhor, para matar esse povo, terá que me matar primeiro. Por quê? Porque o que não diriam as nações? O Deus de Israel tirou a sua gente lá do Egito e não dando conta de colocá-lo na terra da promessa, o matou no deserto. Como ficaria o teu tão grande nome? Eu não entendia. Como é que poderia um homem aconselhar o seu Deus? Eu não entendia, mas não descria em nada. Eu só não entendi.
Fiquei. Aquilo ficou. Quando chegou a mensagem do irmão Branham, a mensagem de um profeta, ele vem e diz: não era Moisés, era Cristo, no ofício da intercessão, colocando-se entre Deus e os homens. E Deus tolerou toda aquela rebeldia, porque Ele é longânimo, porque Ele é bom, disse o salmista, e a sua misericórdia dura para sempre. Razão pela qual nós estamos aqui. Quantos de nós fizemos coisas que só tinham um preço a ser pago? Era morrer por aquilo. Mas Ele, sendo longânimo, te tolerou, me tolerou, nos tolerou. E aqui estamos. Amém. E dentro de cada um de nós há um espírito, uma alma que anela ser melhores. É o que nós queremos. Para que isso ocorra, então o profeta diz: não estou tratando de usurpar a autoridade, não é nada disso. Estou lendo a ordem da igreja, parágrafo 6. Não estou tratando de usurpar a autoridade, não é nada disso. Porém, se você vê a um homem ou qualquer com duas cabeças, não sabe como vai proceder. Agora, não sou eu que estou falando. Estou lendo para você o que o profeta falou. Você é um crente professo de que ele é um profeta de Deus, não é? Pois é, nós não chegamos ao fato do final dos 5 Elias. Paramos no Eliseu. O terceiro Elias, já veio quase 600 anos depois, que foi Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo diante de mim, o qual preparará diante de mim o meu caminho. Esse Jesus testificou dele em Mateus 11. Jesus fez uma interrogação à multidão: que saístes a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um profeta? Eu vos digo, muito mais do que profeta. Porque dos nascidos de mulher, nunca houve um como João. Elias foi grande, Eliseu foi maior, e João excedeu a todos os demais, a todos eles atrás, porque dos nascidos de mulher até então, era ele. Amém? Agora eu pergunto, e a quarta manifestação? Foi avaliada? Não. Mas você sabe qual foi a quarta manifestação? Quem foi que fez a quarta manifestação? Foi Cristo. Foi Cristo. Tenham dó. Não venham com ideias de doutrina. Não estou aqui pregando para vocês que o irmão Branham era Cristo. Na mensagem Apocalipse 5, primeira parte, ele diz: se vocês fizerem comigo essa colocação, eu saio do púlpito, deixo de pregar o evangelho e vocês responderão por tudo. Se vocês me chamarem e dizerem que eu sou Cristo. E batizaram no nome dele, disseram que o William Branham era o novo nome de Jesus Cristo na terra.
Por quê que fizeram isso? Não foi à toa. Porque ele manifestou o ofício, o ministério do Filho do Homem. Entenderam? Ele esteve tão próximo que ele só não era ele era um Filho do Homem como profeta, mas manifestou o ministério do Filho do Homem. Então, tem que ser maior. Agora, ele vem na quinta instância. Quando ele vier na quinta instância, você vai vê-lo. Vai? Você vai vê-lo? Aqui na terra? Não vai, não. Se você vê-lo, é porque você não subiu no rapto. Amém? Porque quando ele vier, ele vem para os judeus. E ele não vem só, ele vem acompanhado. Aleluia. É uma dose dupla. Duas manifestações, né, proféticas na terra. Vão ferir a terra com toda sorte de sinais, prodígios e maravilhas, para convencer os 144 mil. E vão convencê-los. E assim, então, essa manifestação termina o ofício de Elias na terra. Que hora nós estamos vivendo, irmãos? Quem teve esse privilégio? Quem estava ordenado para tal? Você é um deles. Você crê nisso? Amém. Não estou tratando de usurpar a autoridade, não é nada disso. Porém, se você vê um homem ou qualquer com duas cabeças, não sabe como vai proceder. Deus nunca tem tido duas cabeças para a sua igreja. Guarde isso. Não tem tido duas, é uma. Amém. Aí você talvez diga, essa cabeça é Cristo. De fato. Mas aqui tem uma cabeça que Cristo colocou aqui. Chama-se pastor. Guarde isso. Guarde isso. Vamos aqui em frente. Deus nunca tem tido duas cabeças para a sua igreja. Nunca as teve. É uma cabeça. Segundo estudamos, ou temos estudado na Escritura, ele sempre tratava em cada geração com um indivíduo. Porque você toma dois homens e obtém duas opiniões. Tem que chegar a um final absoluto. E o absoluto é a palavra, a Bíblia. E como pastor aqui na igreja, meu absoluto é a palavra. E sei que vocês são irmãos. E me olham como se eu fosse o vosso absoluto, enquanto eu imite a Deus. É aí que está o grande segredo. O crente, o verdadeiro crente, não se escandaliza. Ele vai olhar para o seu pastor e saber que ele é humano como qualquer um outro e que ele também tem fraquezas. Porém, ele tem a capacidade de reverter isso, mudar isso, transtornar isso e se colocar com postura, com decência, com pureza, com delicadeza, com atenção para com o povo que não custou o seu sangue. Custou o sangue de Jesus Cristo. Então ele tem zelo por esse povo. Ele trabalha para fazer o melhor que ele consegue, que ele dá conta de fazer. Amém. Aleluia. Então,
Como Paulo disse na Escritura, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora, creio que de vez em quando o pastor põe esta gravação. Aí você diz, mas o senhor não está pondo a gravação, o senhor está falando. Certo? Gente, presta atenção. Ninguém vai chegar lá sem ouvir a voz de Deus. Aí você pensa, mas então, reticência. Preste atenção. A voz de Deus, aquela que nós temos aqui em São José dos Campos, é uma coisa. A voz de Deus para nós não é aquela ali como um sistema maravilhoso que está traduzindo a mensagem para nós. A voz de Deus é o que eles estão traduzindo, que é a mensagem do profeta. Agora, essa voz de Deus você a ouve lendo e ouvindo. Tá bom? Você não tem que estar com um gravador na mão e ouvir só a fita. Todos vocês entendem de inglês aí? Quem entende de inglês? Fala inglês aí. Ali tem um irmão. Agora, eu nunca passei nem perto. E o resto também, pelo que eu estou vendo, nunca passou nem perto. Você ouviria uma fita do irmão Brana só na voz, a voz, som. Não é a voz, som. Esqueça de voz, som. Certo? Voz é conteúdo. Voz é expressão. Expressa. Certo? É o que ele disse. Aí você traduz para toda e qualquer língua, todo e qualquer idioma, não é? E você estará ouvindo a voz de Deus, lendo os livrinhos ou ouvindo uma gravação de alguém que a leu. Essa é a voz de Deus. Ok? Se você quiser, eu te dou. Pegue a mensagem. Está lá na minha pasta agora, saiu o nome. Agora. Eu vou lembrar, eu falo com vocês. Espera aí, eu vou dar, porque você aí chega lá, pega aquela mensagem, vai ler uma mensagem pequenininha, mas é um conteúdo nesse teor, falando sobre o que é a voz, certo? Na palavra do irmão Brana, escrita. Então, vamos lá. Agora, creio que de vez em quando o pastor põe esta gravação, que seja um testemunho. Os diáconos são os policiais. Tem pessoas, tem diácono que acha que ele manda no pastor. Ele diz, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim, não faça assim, entendeu? Isso não tem que ser desse jeito, tem que ser assim, 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 assim. O que é um diácono na igreja? Eu fui diácono da igreja de Goiânia há 16 anos. Eu sei o que é ser um diácono. Certo? Eu era ali naquela igreja apenas um policial. Numa força de expressão. Eu era apenas um policial. Para quê? Para trabalhar a ordem da igreja e mantê-la a nível de poder ouvir da plataforma o que o Espírito diz às igrejas. Quando a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ele não está dizendo às denominações todas. Essas igrejas estão aqui dentro. Aqui dentro estão 10 virgens. Guarde isso. Muito embora ali também estejam as 10 virgens, naquele sistema. Tem uma mensagem bombana. Os filhos de Deus estão aí dentro de cada uma delas. São indivíduos, mas eles terão que sair de lá. De onde você veio? De algum lugar. Onde eu estava? Em algum lugar.
E um dia algo me tocou. Algo te tocou. E o que te levou a ter esse toque? Foram circunstâncias que você não gostaria de ter passado por elas. Ok? Mas elas foram uma bênção para você. Ontem, para amanhecer ontem, eu perdi o sono. Acordei 00:30, não consegui dormir mais. Eu ia levantar às 4, porque às 5 tinha que estar no aeroporto. Não consegui dormir. Aí liguei o celular lá, pastor Joaquim, mensagem do dia 23 de março de 1993. Comecei a ouvir. E ele chegou num ponto que ele disse: a maior bênção que Madalena teve foi o seu problema. Que problema que a abençoou foi aquele? Ai dela, se ela não tivesse tido aquela experiência funesta. Foi ela que levou Madalena aos pés de Jesus. Oh, como Deus usa métodos que eu não aprovaria. Você não aprovaria. Ora, Ele não é o Todo-Poderoso, então por que não fez assim? Saberia você melhor do que Ele? Meu Deus, por que eu casei com aquela mulher? Meu Deus, por que eu casei com aquele homem? O Senhor não poderia ter me dado um melhor? Irmãos, a Bíblia está dizendo para mim e para você: em tudo dai graças. O dia que nós soubermos possuir as coisas que nós temos que crer que foram Deus que as colocou em nós ou para nós. Pense nisso. Nós estamos trabalhando para que você chegue no ponto para que o arrebatamento aconteça. Gente, dê ouvido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A hora é tardia, o momento é hora de nós nos prepararmos, porque o rapto vai acontecer a qualquer instante. Meu Deus, como eu vou estar? Como devemos estar? Que pessoas nos convencer? Agora, creio. Veja, os diáconos são os policiais e sua palavra é lei e ordem. Oh, eles têm a autoridade da igreja, a autoridade da igreja. Presta atenção. Nós precisamos aprender a ler, a encontrar o verdadeiro significado de cada letra do nosso alfabeto. Se nós lermos com um determinado pensamento, vamos entender por meio do nosso pensamento. Quando você lê um texto, você tem que saber que ali dentro daquele texto tem um contexto. Você tem que chegar a este contexto de forma racional, com inteligência, para você poder, então, não cometer falhas, entender corretamente. E quando isso não ocorrer, você não entender, não descreia. Não descreia. Ore, peça a Deus para que você possa entender aquilo que Ele vai dar isso para você. Na hora certa. Na hora certa. Tem coisas que eu leio aqui, não entendo e eu fico martelando. De repente eu falo, vou esquecer isso. E aí começa a trabalhar o esquecimento e vai embora. Daqui um mês, às vezes, daqui 10 dias, um mês, um ano, aquilo vai assim, pum!
E sabe que jeito? Às vezes através de um irmãozinho simples. Vem aquela resposta para mim, aquela luz, aquele entendimento. Nós temos que aprender a confiar nisso, uns nos outros. Eu vou ver só seus defeitos. Será que você não tem virtude para que eu olhe? Será que eu não tenho virtudes para que você olhe? Gente, se você for só olhar os meus defeitos, você morre. Eles te matam, porque você não vai olhar neles calado. Você vai publicá-los depois. Ah, o irmão fulano. Ah, a irmã fulano. Gente, fale das coisas boas. Fale das coisas boas uns dos outros. É isso que é cristianismo. É para onde nós estamos sendo chamados. Eu não tenho hora, está aqui. Ainda tem um tempinho. Irmãos, eu fico tão... Tem coisa, quando você pensa em vir para aqui, as pernas fazem assim. Ninguém sabe as tensões que um pregador que tem responsabilidade sobe nessa plataforma. Seus olhos são chamas de fogo para ele. São cobranças para ele. E ele tem que pagar. É fácil? Não. Guardem isso. Você é responsável por essa atmosfera que nós estamos tendo aqui agora. Sabe onde é que eu a vejo? No olhar de cada um de vocês. Parece que vem vibrando assim, ó. Cada chama de olhar vem vibrando assim. Você olha no rosto, você olha no semblante. Às vezes, de vez em quando, você vê uma lágrima escorrendo. Isso mexe com você, te responsabiliza. Veja, eu vou saltar aqui um pedacinho. E veja. A era da igreja de Esmirna, 12, o profeta diz: gostaria de saber se vocês notaram a saudação, a primeira era e desta era. Coloquem-nas juntas, Éfeso e Laodiceia. Presta atenção. Ele é o primeiro e o último. Tem 2 livros na Bíblia que são os mais odiados por Satanás. Alguém de vocês me diria quais são? Diga. Parabéns. Parabéns. Quem disse aqui? Joãozinho. Por quê? Hein? Porque todos 2 foram do mesmo autor. Só os escribas foram diferentes. Quem eram os escribas? Eram aqueles que escreviam, eram aqueles que compilavam, né? E imprimiam o que ele dizia. Tá? A João foi dito: o que vês, escreve-o num livro, né? E envia a quem? As 7 igrejas que estão na Ásia Menor, que eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Olha, irmãos, e Moisés, João escreveu o hoje.
João te viu assentado aí hoje. Viu? Guarde isso. Ele te viu assentado aí hoje. O Espírito o tomou e o transportou através do tempo para o futuro. O homem não está aí trabalhando, tentando fazer isso? A ciência não está aí querendo levar o homem lá atrás e levar ele lá na frente? Cientificamente? Não. Isso é possível? Deus já fez isso. Ele tomou o Moisés e levou ele lá no princípio e o mandou escrever. Foi assim, Moisés. E Moisés, porque os primeiros 5 livros da Bíblia foram de autoria de Moisés. Moisés viveu depois do dilúvio, né? Muitos anos depois do dilúvio. Então, 2000 e tantos anos depois da origem. No entanto, ele foi lá atrás, foi levado lá atrás e ouviu Deus dizendo, no princípio, a Bíblia escreveu assim, no princípio, Deus criou o quê? Os céus e a terra. Silêncio, entre isso que ele disse, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e o momento que ele disse, haja luz e houve luz, o irmão Branham diz, pode ter havido milhões e milhões de anos-luz. Pense você. No entanto, 2 versículozinhos compilou e anotou isso, esse tempo todo. Estão entendendo? E nos deixa ver isso, esse espaço. Não é? Então, ali, a partir daquele momento que ele disse, haja luz e houve luz, o primeiro, segundo, segundo, terceiro, primeiro minuto, primeira hora, primeiro dia, começou ali o tempo. Estão entendendo? Moisés é quem escreveu isso. Que jeito? Deus mostrando para ele. Ok? Deus mostrando. Então ele escreveu a genealogia. O Gênesis, que quer dizer princípio, né? Que quer dizer começo, que quer dizer início. Gênesis. Então, aí depois veio Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são chamados de o Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia. De autoria de quem? Moisés. Agora, Jó viveu muito antes de Moisés. Mas o seu livro está lá na frente. Estão entendendo? O livro mais antigo da Bíblia é Jó. Não é Gênesis. Mas Deus ordenou até a colocação dos livros. Guarde isso. Deus mandou um profeta específico para falar do Messias. Esse foi Isaías. O homem que escreveu a Bíblia completa. 66 capítulos, 66 livros. Fala do Gênesis e fala do Apocalipse. Fala do milênio, fala do fim, fala da eternidade. Estão entendendo? Deus trabalha de forma ordenada. Por que nós vamos ser um corpo em desordem? Por isso é que nós também, sendo seus imitadores, como disse Paulo, né? Temos que trabalhar em ordem. Amém? O dia que vocês tomarem isso, caírem em si, para verem isso Eu sei que aqui já não é mais o que eu ouvi aqui há 2 anos atrás, né? Não é mais. Nada aqui está igual. Está melhor. Muito melhor. Tanto o nível, o rosto de cada um de vocês, quanto o ambiente. Houve crescimento. Graças a Deus.
Oh, vejam bem. Ele está deixando-nos saber que a igreja é sua. Como a semente da fruta fica no meio da fruta, assim está ele, a semente real, no meio da igreja. Amém? Você é a polpa que o mantém vivo. Estão entendendo? Aí você fala, mas e ele pode morrer? Sim, ele pode ser apagado. Estão entendendo? Ele pode deixar de frutificar. Por quê? Porque a polpa apodreceu e ele foi abandonado ali num canto, em cima de uma rocha, né? E o urubu veio, bicou, machucou o bico, mas ô semente dura. Amém? Ó, irmãos, nós precisamos de deixar de ser criança, né? Como a semente da fruta fica no meio da fruta, assim está ele, a semente real no meio da igreja. Como somente a semente tem vida em si, assim ele é o autor da vida para a igreja. Seu andar significa seu infatigável cuidado por ela. Ele é o supremo pastor guardando os seus. Este é um direito seu, porque ele comprou esta igreja com seu próprio sangue. Este sangue é o sangue de Deus. Atos 20, versículo 28, viu? O que possui esta igreja é o Deus, o próprio Deus. Ele é o primeiro e o último. Este título significa a eternidade. Ele foi morto e está vivo. Ele pagou o preço por isso. Ele sozinho tem propriedade sobre o templo de Deus. Ele governa-o. Ele é adorado nele. Ele se ofende de qualquer um usurpar sua senhoria e autoridade. Guarde isso. Sem dúvida, a razão porque ele se apresenta a si mesmo a cada era como Deus é para exortar e confortar o povo. Ele adverte a falsa vinha e ele conforta a verdadeira vinha. Este é o único Deus verdadeiro, todo-poderoso. Ele diz aqui, ouçam-no e vivam. A sua voz está ecoando aqui agora. Estão entendendo? Esse é o conselho de Deus para nós. Amém. Ordenação de diáconos. Parágrafo 1º. O profeta diz assim, e isto é que a primeira coisa é a colocação de alguns diáconos na igreja. E nossa igrejinha aqui é soberana. Quando fala isso, a igreja é soberana, os intérpretes, quando contraem um mau espírito, acham que eles mandam na igreja. Certo? Aí um indivíduo fala, esse pastor não serve. Esse pastor não pode ficar aqui. Nós temos que trocá-lo. Tem como fazê-lo? Sim. Tem como fazê-lo. Agora, você, indivíduo, quando eu estou dizendo indivíduo, porque lá no mundo tem uma expressão, esse indivíduo não vale nada. Então, aí você passa a ver todo mundo como indivíduo. Quando você usa o termo indivíduo, ninguém presta. Você, irmã, é um indivíduo, certo? Você, irmão, é um indivíduo. Você é um ser sozinho. O que você vale dentro da igreja? Um voto. Como o pastor aqui, que às vezes não tem direito nem a um voto, a não ser num caso de desempate. Certo? Caso contrário, o voto dele não vale nada. Estão entendendo? Mas vamos ver o que o profeta fala a respeito dele. Mas aí tem uma reticência.
certo? Diante desta reticência, você coloca o termo que você quiser, mas tem um termo correto a ser colocado, certo? Que a lei respalda, né? A boa consciência respalda e assim por diante. Nós precisamos saber que nós estamos trabalhando na coisa de Deus e temos que trabalhar com responsabilidade. De tal forma que não venhamos amanhã ou depois chorar pela nossa postura, pela nossa conduta, pela nossa maneira. E ser humilde, quando reconhecer que errou, dizer, errei. Eu me lembro de Davi. Gente, não teve no Velho Testamento um homem mais usado por Deus do que Davi. Mas não teve também um homem mais cheio de defeitos do que Davi. Ora, gente, o que Davi fez era digno de execução. E não foi executado. Por quê? Pergunte para Deus. Quando ele fez aquele trabalho com Urias, um homem que morria por ele, e morreu por ele. Estão entendendo? Foi mandado para a frente do fogo para ser o primeiro a levar o tiro. Naquele tempo não tinha, era na espada. Abriram ele ao meio. E Davi agora voltou com o peito inchado. Bom, agora ela é minha. Não foi não? Estava certo aqui? Hein? Que horror. Mas ele não podia ficar sem a oportunidade. E Deus enviou Natã ali na casa dele e proferiu a ele aquela parábola e ele se autocondenou. Davi, um senhor que tinha N ovelhas, seu redil tinha 500 ovelhas. E o seu vizinho, o seu pobre vizinho, só tinha uma ovelhinha. E ele querendo dar uma festa, né? Ao invés dele tomar uma de suas ovelhas, ele foi ali, pegou a ovelha do seu vizinho e ainda o matou. Esse homem tem que morrer. Eu posso olhar no rosto de Natã. Eu creio que Natã deu um sorrisinho assim e sacudiu a cabeça. Davi, você sabe quem é esse homem? É você. O que Davi fez? Pegou a espada e cortou o pescoço do profeta por acusá-lo? Por querer denunciá-lo daquilo? Não, Davi reconheceu. O que eu vinha falando para você? Quando você falhar, que você errar, que você cair em si, reconhecer que errou, diga, errei. É confissão. É confissão. Deus ouve a nossa confissão de derrota e ouve também a nossa confissão de vitória. Nós precisamos ser crentes confessos. Ok? Confessar que você errou e confessar também que você acertou. A confissão que você acertou o glorifica, né? Não glorifica? Mas a que você errou também glorifica. Porque quando você faz isso, você está dizendo, Ele é misericordioso. Eu sou errado e Ele ainda me mantém de pé. Temos que ir em frente. Temos que ir em frente. Agora o tempo está morrendo. Eu não vou falar tudo que precisar. Mas, irmão, aprenda. Seja um indivíduo com Deus. Ok? Ele trata com você como tal.
aquele ou aquela que, certo? Aí você põe reticência. É hora de nós chegarmos. E a hora da chegada é mais fatigante do que a hora que começamos. Guarde isso. Nunca vai haver uma melhoria para você até atingir a fita, até você romper a fita. Ali não vai haver descanso. Pelo contrário, os adversários que vêm atrás estão querendo te ultrapassar. Não deixe, não. Aquele que vencer, certo? É aquele que vencer. Que nós todos possamos, então, chegar juntos. Tenho que me lembrar de uma competição que eu vi um pedacinho dela há poucos dias. Um atleta deficiente entrou numa competição. E naquela competição, ele foi ficando para trás, até que ele foi caindo. Seus companheiros olharam para trás e o viram daquele jeito. Olha, disseram, estamos livres daquele. Foi? Não. Pararam todos. Voltaram lá, colocaram ele nos braços, no ombro, e chegaram juntos. O levaram até a conclusão da competição. Será que aquilo falou com alguém? Falou comigo. E creio que fala com você também. Se você vê um companheiro nessa condição, não acabe de empurrá-lo. Ajude-o. Ele também quer chegar. E você é capaz de ajudá-lo. Seja um companheiro. Falando da igreja, né? Ela elege seus próprios diáconos, ela elege seu pastor, ela elege seus administradores, ela elege tudo que entra e sai na igreja. Nenhuma pessoa tem que dizer algo sobre coisa alguma. É a igreja. Aí você lê e fala assim, então, o pastor tem que ficar bonzinho comigo, senão eu boto ele para fora. Olha, irmãos, lembre-se de que em tudo há uma hierarquia. Ali no quartel tem o recruta, né? Aquele que está em processo até de ser amanhã aprovado para ser um soldado. Mas acima dele tem um cabo, certo? Quando ele recebe a farda, toda a autoridade do Estado está nele. Então ele vai pensar assim, então agora eu posso mandar no coronel. Eu posso agora mandar no general. Toda a autoridade do Estado está comigo. Mas tem uma hierarquia naquele quartel, naquele sistema. Ali ele é um recruta, ele ainda deve sujeição a um soldado já, tem um nomezinho que ele fala, né?
É um soldado antigo, mas ele tem um outro nome, que ele já é incorporado, né? Ele já tem, aquele recruta é sujeito àquele soldado. Aquele soldado, dentro do grupo soldado, aí então ainda vem o fato. Aquele ali é mais velho do que eu. Um mês, ele entrou primeiro que eu, um mês na polícia. Manda naquele ali. Aí o outro até chegar ao sargento. Certo? Aí até chegar ao segundo sargento, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, aí vem subtenente, tenente, aí vai subindo até chegar na polícia militar, o título maior, a condecoração maior é coronel, né? Chegou ao coronelato. Agora, mesmo dentre os coronéis, ainda aquele ali manda naquele, aquele manda naquele, aquele manda naquele. Isso chama-se hierarquia. Aqui é a mesma coisa. Guarde isso. Quando parte para poder tomar uma decisão, é o corpo, não é o indivíduo. Estão entendendo? E como membro do corpo, você é um membro. O que você vale? Um voto. Estão entendendo, irmãos? Se isto funciona adequadamente, vocês nunca vão ter dor de cabeça, problema. Vocês vão fazer tudo no temor do Senhor e a coisa vai funcionar, vai operar. Vocês vão ser abençoados. Por quê? Porque os burburins deixam de existir. Estão entendendo? Porque o problema às vezes não é o fato em si, é a ênfase que se dá a esses fatos. É uma coisinha à toa. Você passa aqui, chega e fala, eu vi um acidente ali, um motoqueiro caiu. Alguém ouve de você, chega ali na frente, me disseram que um motoqueiro caiu ali e morreu. Ora, foi só uma queda, mas ali ele já morreu. Certo? Aquele que ouviu do terceiro, vai para o quarto e diz, houve um acidente de moto, ele bateu num carro, espatifou a porta do carro e tinha 2 na moto, morreu. E um que estava dentro do carro se machucou todo. O mesmo fato foi recebendo ênfases e acréscimos. Eu me lembro que quando era jovem, nós estávamos ali no tabernáculo, tem 53 anos que eu estou lá, né? E não era mais criança. Então, nós fazíamos isto. Nós pegávamos um grupo de 10 e punha ali escondido. E 2 aqui falavam uma coisinha para um terceiro. E aquele terceiro chamava um lá de dentro e ia contar o que ele tinha ouvido. Já não saía igual. Quando chegava no 10º, o assunto já tinha acabado, mudado completamente. Era totalmente diferente. É o que acontece quando nós não temos senso. Nós precisamos ter senso. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. E Ele tem que nos dominar. Ele tem que nos governar. Ele tem que falar conosco, nos ensinar como atuar, agir, para que o corpo não sofra dano. Ora, quando esse dedinho machuca, esse resto todo se reúne para quê? Para acabar de cortar ele? Para curá-lo. Por quê? Porque a dor dele é a dor desse olho, dessa orelha, desse nariz, dessa boca, desse corpo inteiro. Se nós somos um corpo, nós vamos sentir as dores uns dos outros. Vamos levantar a cabeça. Não entrei no que eu precisava. Nós vamos parar aqui, que já são 15 para as 11. Deus os abençoe. Deus vos conceda graça. E se nós tivermos outro tempo, eu continuo. Porque eu quero chegar nos detalhes de outras coisas também. Certo? Eu queria entrar na parte econômica da igreja também. Essa igreja tem que ter alguém que a sustente. Estão entendendo?
E esse sustento está incluso, sem exceção, cada um daqueles que fazem parte dele. Estão entendendo? A nossa responsabilidade como manutensores deste sistema, tem que ter responsabilidade para com ele. Estão entendendo? E também nós queremos ver como é que é a ordem de funcionamento disso. Porque tem muita gente que, às vezes, chega a chamar o pastor de ladrão. Vamos esquecer. Deus abençoe.